Fala galera do canal Ônibus em Santo André Oficial, vamos para mais um vídeo aí, pessoal. E mais uma vez, quando a gente fala do colapso de motoristas que vai acontecer daqui a 1 ano e meio, 2 anos, que não vai ter mais motorista para trabalhar no urbano e principalmente no rodoviário, não é coisa da nossa cabeça não. Eu já vi um vídeo aí de um instrutor aqui falando nisso, e ele deu a sugestão para melhorar, aumentar o salário. Igual a cidade de Sorocaba ali, ela dá um incentivo muito bom em questão de pagamento para o motorista, e aí aumenta a demanda. E o motorista ele vai trabalhar ali e sabendo que está sendo bem remunerado, porque o que está pegando hoje, num contexto geral, é a remuneração. É a folha salarial, benefício. Então o que acontece? Hoje o motorista, ele já é escravo de múltiplas funções, como todo mundo sabe. O motorista do urbano, ele tem que dirigir, ele tem que cobrar, ele tem que descer cadeirante, ele tem que fazer milagre ali. Então o que acontece? Hoje, para pegar uma responsabilidade dessa, você tem que na disponibilidade total para exercer esse trabalho e amar muito a profissão. Essa é a pura realidade. Você tem que amar a profissão, porque hoje o salário é defasado. Tem empresas que pagam bem, tem empresas que pagam mais ou menos, tem empresas que pagam mal, pessimamente. Então tudo depende também da sua aceitação. Quando você colocar um currículo numa empresa de ônibus, você tem que ver os pós e os contra. O salário, tá bom? Compensa? Porque, cara, é questão de escolhas também, né? É questão de escolhas. Você tem a possibilidade de dizer não ou sim. É o que está acontecendo. O pessoal está indo fazer entrevista, está fazendo teste. Quando vê ali em questão de remuneração, os caras vazam, os caras saem fora. Os caras falam, não quero isso daí pra mim não. E quando entra na empresa para fazer linha, já sabe ali que o negócio vai pegar. Então, pessoal, tem um pouco de atitude também. Você entendeu? Você é motorista, você é capacitado, você ralou, lutou, batalhou para ter sua CNH e para renovar. Então, começa a se valorizar um pouco mais também. E o que acontece? Algumas empresas começaram a aderir duas pegadas. O que é a duas pegadas no linguajar do motorista urbano? 2 viagens pela manhã e 2 viagens pela tarde. Por quê? Porque não está tendo motorista. Então é conveniente o motorista fazer 2 pela manhã e 2 pela tarde. Não está tendo alternativa, galera. As empresas estão de mão amarrada. Aí eu vou chegar aqui e vou criticar a empresa que faz uma escolha dessa, de falar pro motorista ali se ele consegue fazer 2 pegadas. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Infelizmente, a realidade nua e crua é essa. A falta de profissional, o pagamento escasso. E aí acontece isso. Ou pega igual a Sambaíba aí, começa a pegar um monte de cara que tirou a carteira D, sem experiência profissional nenhuma, e aí faz curso e solta aí nas ruas para ver o que dá. E aí acontece um número grande de batida, de colisão. Por quê? Porque é pessoal que está começando agora. Tem até uns casos aí de uma empresa aqui do ABC aqui que me falaram que até motorista de Fiorino, que se chegar na porta dessa empresa aí, ele já começa a fazer linha. Então é muito complicado. E também eu acredito que não é desse jeito também, né? Por exemplo, o cara chegar lá, sou motorista de... Você dirigiu o quê? Eu dirigi Fiorino. Pô, meu, vamos falar uma coisa séria agora? Agora é coisa séria, agora é responsabilidade. A empresa que faz isso, cara, ela não tem dó nem dos seus veículos, né? Primeiro dos seus veículos aí, ó. Um carro desse aí é um dinheiro grande, cara. É um investimento alto.
para você colocar na mão de qualquer um, o cara vai bater, vai fazer várias colisão. Motorista experiente, já tá tendo colisão pra caramba, vai lá no Reclame Aqui e vê ali viação das viações aqui de Santo André. Eu não vou falar nome aqui de viação, porque senão daqui a pouco vai falar que eu tô pegando no pé só de uma empresa. Procura aí, Reclame Aqui, e aí você coloca o nome das viações aqui de Santo André. E aí você vai ver as reclamações. Aumentou significativamente o número de batidas. E aí a empresa quer jogar no lombo do motorista, e o motorista não vai aceitar. Não vai aceitar. Fazer igual fizeram com o motorista ali da 1001, que ele estava certo, fizeram ele assinar um vale, fizeram ele pagar uma coisa que ele falou: não bati. Se eu tivesse batido, eu seria sujeito o homem para assumir o meu BO. Mas moral da história, teve que pagar, aí expôs na internet, a porta da rua é serventia da casa. Então é assim, pessoal, é assim. Então cabe um pouco às empresas aí começar a pensar um pouco mais nessa parte, porque compra um carro de R$1 milhão. Isso eu tô falando do transporte rodoviário. E aí quer pagar 2.850 igual a São Luís. Qual motorista em sã consciência vai aceitar um salário desse de 2.850? O nosso amigo aí, o Júlio Costa, ele falou: eu não consigo trabalhar por esse valor. Prefiro trabalhar no fretamento, turismo, do que no rodoviário. E é o que tá acontecendo, cara. É o que está acontecendo. Os motoristas estão indo para fretamento, para turismo, do que trabalhar em rodoviária. Ó, o Marcinho Motora. Marcinho Motora foi para onde? Você acha que o Marcinho Motora não tinha condições de trabalhar em outra empresa rodoviária? Que está matando cachorro a grito aí, precisando de motorista? Mas ele escolheu ir para o turismo. Fez certíssimo. Certíssimo. Um vídeo do Leandro Silva, que era motorista da Gontijo, ele fez um apelo aqui para os motoristas pensar um pouco mais antes de entrar nessas empresas grandes de rodoviário nessa temporada aqui de férias. Por quê? Porque o motorista, quando entra nesse período aqui, ele entra como para cobrir ali o buraco que a empresa tem. Terminou o período de férias, ele tá na rua de novo. Aí, pessoal, aí não dá. Aí ele falou, porque ele já tá lá dentro, já trabalha lá dentro, sabe como é que é. A Gontijo é uma excelente empresa, mas se eu for contar nos dedos de motorista que faz conteúdo aqui na plataforma, bom, sabe, motorista rodão mesmo, que saiu fora, vamos falar Gleidson Rodoviário, vamos falar de Joel Mendonça 33, vamos falar de Leandro Silva, vamos falar de vários. E são motoristas, Leandro Rodoviário, são motoristas experientes, cara. Sabe, que tava lá com compromisso. Teve um que saiu, o Plínio, e voltou de novo para Gontijo. O Gleison tinha saído e voltado e agora saiu de novo. Tá no turismo, se encontrou no turismo agora, aparentemente. E é isso daí, cara. É isso daí. A empresa não para com funcionário. Não para. Não adianta, a empresa não para. E hoje tá difícil, cara, você trabalhar com salário precário que tá aí. Uma empresa aí que eu tô vendo que tá parando com funcionário chama-se Águia Branca. Nova Itapemirim também tá parando com funcionário. Você pega aí da Águia Branca, você pega o motorista Warles, um abração para ele aí, acompanha os conteúdos dele. Você pega o Keidin, você pega o Alexandre Chofé e você pega o Clemente Nonato, os que estão aqui, né, no YouTube aí, né? E os caras pararam lá, por quê? Porque se encontraram, tá pagando bem a empresa, tá legal para eles. Outro que saiu da Gontijo, o Alexandre Chofé, ele saiu da Gontijo. Então, cara, eu vi a entrevista do diretor lá, né, que é filho do Abílio Gontijo. Gostei da proposta dele lá,
sabe, é uma fala muito certeira, assertiva ali, né, em questão de gestão de empresa, do que ele quer para uma empresa. Só que ele falou que o motorista, ele não, hoje o motorista, ele não está se adaptando ali com o formato. Mas qual o formato que é? Trabalhar 9 horas direto para depois da 10ª hora você receber hora extra? Nenhum motorista consegue, cara. Motorista da Gontijo sai de São Paulo e vai direto para BH. É complicado, cara, é complicado. Então, o meu modo de pensar é esse. Veio essa história aí de 2 pegadas aí, e a minha opinião é essa, tá certo? Antes você trabalhar em 2 pegadas no rodoviário, no urbano, do que no rodoviário. Mas é isso aí, galerinha. Vamos embora aí. Se você gostou do vídeo, gostou da opinião, deixa o seu comentário, seu like e até os próximos.